O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e caindo de joelhos, prostraram-se diante dele e adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a solenidade da Epifania. Epifania, esta palavra que quer dizer revelação. É com a revelação de Deus na história. Ou seja, o Deus invisível, impalpável, que não podíamos tocar, se tornou presente, se tornou menino. Os pastores podem ter nos seus braços, podemos tocá-lo, podemos vê-lo. E então estamos a contemplar esta revelação de Deus que entra na nossa história. O amor do Senhor que criou o mundo não ficou distante, mas entrou neste mundo. E os personagens que nos são apresentados neste Evangelho são estas imagens destes magos orientais, que eram, dizemos, alguns persianos, sacerdotes persianos, e que acreditavam, embora eram pagãos, mas eles o que faziam? Passavam o tempo a ver o quê? A contemplar as noites. E não sei se vocês repararam, mas agora já não se faz isto, não? Mas antigamente se andava, quando se faziam as longas viagens e precisava caminhar também de noite, estava uma esperança que cedo nascesse o sol. Por quê? Porque viajar de noite é uma coisa muito perigosa, sobretudo se vamos de pé e não de carro. É muito perigosa porque podemos encontrar ladrões, podemos encontrar vários gêneros de, não sei se diz brigantes, mas pronto, de gente má. Não? Podemos encontrar dificuldades, podemos errar mais facilmente o caminho. E então estamos com aquele desejo no coração que olhamos sempre o horizonte para ver que a primeira
o alvorecer do sol, que o sol começa a sair, para ficar mais seguros, porque temos a certeza que com o sol, com a luz, vemos o caminho certo. Então estes magos são gente que é experienciada em olhar à noite e vê à noite e vê que acontece alguma coisa particular, ou seja, surge uma luz que não tinham visto e começam a segui-la. Então, e esta luz que das profecias sabemos, a estrela de David, a estrela do Senhor, da redenção, é questa espera de uma salvação, de uma luz que entre na nossa vida e possa mudar aquela vida. Quando o Senhor criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez foi criar a luz, não dar a luz a tudo aquilo, ou seja, não havia nada. E as trevas eram o sinal da ausência de Deus. Então cria a luz e daí começam todos os bens. Viu que tudo aquilo que Deus fez era bom, até a criar depois o homem e a mulher. Então, neste contexto, o pecado, as trevas, a ausência de Deus estava a envolver outra vez aquilo que Deus tinha feito pelo bem. E este mal que vamos depois a contemplar na figura de Herodes. Mas estes magos, embora todo este mal que viam no mundo, eles estão à espera de uma luz, de uma salvação, de uma graça. Isto acho que seja muito importante na nossa vida, que não estamos acostumados a contemplar a noite, não olhamos as estrelas, mas também na nossa vida pessoal, quando passamos por algum momento de tribulação, de tristeza, estamos resignados, não estamos a contemplar a nossa vida e como espectadores que sabem que antes ou depois vai surgir o sol, que as profecias vão a cumprir-se, que uma estrela nascerá naquela escuridão da nossa vida. Mas logo ficamos desanimados, desistimos, perdemos aquele desejo de bem, aquele desejo de beleza, que no fundo do nosso coração está gravado em cada homem. Até no pior dos homens está gravado um desejo de amar e ser amados, tirando todas a poeira de todas as outras coisas que podemos encontrar na nossa vida, de ter bons carros, de ter um barco, de fazer grandes passeios. Aquilo que fica no fundo do coração, este desejo de amar e ser amado. Um desejo que é um amor de infinito, que não conseguimos saciar nesta vida a não ser no Senhor. E então qual é o erro de Herodes? E também nós devemos ter este cuidado. Quando não estamos na espera deste bem, quando não estamos na espera desta luz, podemos ser enganados e achar que a noite e as trevas tenham mais poder do que a luz e a salvação de Deus. Então, neste contexto, neste caso, começamos a pensar, mas por que continuar a lutar pelo bem? Por que continuar a lutar para o Senhor? Por que continuar a lutar? É melhor resignar-se, desistir e pronto. Fazem todos fazem o mal, também nós fazemos. Todos fazem isto, também eu faço. E não sou o único. É com este desistir, que este perder o desejo de encontrar a Deus e de encontrar a salvação, e que o bem e a salvação têm maior poder do que a luz. É com este engano do demônio que nos quer desistir. Pelo contrário, um cristão não é algo que não é quem desiste, mas quem luta, porque já sabe que vai vencer, porque já Cristo venceu o mal. E então já levou a salvação e a luz neste mundo. Então nós podemos ter a certeza e lutar também quando parece tudo o contrário a nós, porque estamos à espera também nós daquela estrela. E acho que também seja uma oração linda, nos momentos difíceis, de tristeza, pedir ao Senhor que, como por estes magos, também no nosso coração possa nascer uma estrela. E as estrelas do Senhor são muitas, são várias. Pode ser uma palavra do Evangelho, da Sagrada Escritura, que fica gravada no nosso coração e nos faz com que nós continuamos a enfrentar a vida e a lutar. Pode ser uma pessoa que encontramos, pode ser uma amizade, pode ser um gesto de carinho que reflete o carinho de Deus para conosco e nos diz: continua, não desista, porque este é o caminho certo. E então Jesus é o verdadeiro rei. Aqui temos a imagem de 4 reis, os 3 reis magos e Herodes, que são completamente opostos.
Os reis magos querem procurar Jesus para adorá-lo, para servi-lo. Herodes, pelo contrário, tem medo de perder o reino, de perder o poder, de perder aquilo que tinha ganhado com muito... Herodes foi uma pessoa verdadeiramente terrível, mas se lemos a história da sua vida, ele, para medo de perder o reino, matou, aqui como vemos, os meninos de Belém, mas matou também alguns dos seus filhos, matou vários seus parentes e familiares, foi mesmo uma pessoa sanguinária. E Herodes achava, e questa é a mentira do mundo, não achar de poder enganar a Deus com a sua, sendo esperto, não sendo tentado de embrulhar, de enganar até a Deus, dizendo a estes magos, vão e se informem e depois me digam porque eu quero adorá-lo. Pelo contrário, eu queria matá-lo. Mas Deus não se pode enganar. Os poderosos deste mundo acham de ser mais espertos, mais sábios, mais poderosos do que a Deus. Mas Deus não pode ser enganado. E de fato, é que avisa os magos para voltarem por outro caminho. Ainda mais, o Senhor usa as indicações de Herodes para que os magos possam chegar a ele. Mas depois não fiquem enganados por Herodes, porque os magos voltam por outro caminho em casa. E então, aquele que achava de poder enganar a Deus, pelo contrário, se tornou instrumento para que os magos pudessem chegar a Deus e adorar-lhe e servir. Ecco, na nossa vida também é assim. Tudo aquilo que Deus permite, os corações dos reis, diz a Sagrada Escritura, são nas mãos do Senhor. Então, tudo aquilo que acontece também na vida dos poderosos, no fundo, é sempre Deus que permite, é sempre Deus que usa o soberano do mundo. E é nele que devemos ter medo e adorar, e servir, e estar em frente dele. Ecco qual é a luz que entra no mundo. Nossa Senhora, os reis magos encontram na gruta, Nossa Senhora é um menino nos seus braços. E questa é a salvação que já entrou no mundo, mas que ainda deve realizar-se plenamente, quando o Senhor virá pela segunda vez e apagará todo o mal deste mundo. Por enquanto quer lutar através de nós. E de fato, revelação, a Epifania não é só a Epifania do Senhor no Natal. A Epifania, este desejo de bem, é a vocação que Deus dá a cada um de nós, a vocação à santidade. Não é outra coisa que Deus, através deste desejo, nos atrai a si e quer revelar neste mundo a sua presença, a sua beleza, a sua força, o seu poder, que dá aos pequenos, aos fracos, aos incapazes, como somos nós, dá o poder de enganar e de lutar contra os poderosos, de lutar contra o poder do mal, de mostrar e manifestar a luz neste mundo. E então, cada um de nós, cada também casal, cada também a vossa vida, com Luzia e Marcelo, é esta, dizemos, lugar onde o Senhor quer revelar o seu poder e a sua santidade. Também nós, então, tentamos, nos pede só de fazer uma coisa, adorá-lo com todo o nosso coração, prostrar-se diante de nós, reconhecer esta beleza deste amor tão grande que hoje nos é revelado. E só quando encontramos este desejo fixo no nosso coração e temos esta fé certa, então também nós podemos oferecer a nossa vida ao Senhor, porque sabemos que Ele não engana, que Ele é o verdadeiro Rei, que Ele é o nosso Senhor. E ofereceremos ouro, incenso e mirra, ou seja, reconheceremos naquele menino que parece tão, na vida cristã, que parece perseguida e por todo lado contrariada, reconheceremos pelo contrário a vida do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a vida divina, Deus, que está naquele menino tão frágil, tão fraco, aparentemente aos olhos do mundo, e reconheceremos também o homem, este Deus, Rei, mas homem, fraco, frágil, que partilha o nosso sofrimento e a nossa cruz, até a chegar depois a dar a vida por nós. Então, pedimos esta graça, em particular a Nossa Senhora. Ela que contemplava e contemplou e conheceu o Senhor Jesus mais intimamente de todos nós. Pedimos-lhe esta graça, de fazer com que também em nós possa revelar-se este amor de Deus e a nossa vida seja uma entrega completa a Ele, seja um serviço a Ele, uma adoração a Ele, como foi a vida de Nossa Senhora, que manifestou, fez com que este Deus e este amor entrasse neste mundo.
E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja